Bom dia. Hoje temos mais um tema no Clube do Artigo. O título do artigo é ECMO vena arterial periférica para choque séptico refratário em crianças, uma revisão multicêntrica. Meu nome é Maria Emília de Arnaldo Silva, sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, o artigo essa é a capa do artigo. Ele foi publicado no Jornal de Medicina Intensiva. Em relação à introdução, a sepse é a principal causa de morbidade e mortalidade em crianças no mundo todo, com mais de 6.800 mortes pediátricas relacionadas à sepse nos Estados Unidos anualmente. E o fator de risco mais significativo para a mortalidade na sepse é o desenvolvimento do choque refratário. Então, segundo a Survivor Sepsis Guidelines e o American College of Critical Care Medicine, eles recomendam a ECMO como potencial tratamento para pacientes pediátricos com choque séptico refratário. Então, o que é ECMO? De forma bem simplificada, é um bypass cardiopulmonar que dá suporte ao coração e ou pulmões com insuficiência de crianças gravemente doentes. Então, existem duas técnicas para a colocação da cânula na ECMO. Uma abordagem é a periférica, utilizando a artéria femoral ou a carótida, e a veia femoral ou a veia jugular interna, e a outra central, diretamente através do átrio direito e a aorta. Então, o benefício teórico da canulação central inclui atingir maiores taxas de fluxo de ECMO, revertendo potencialmente o choque e a disfunção multiorgânica mais rapidamente do que poderia ser alcançado por outras estratégias de canulação. No entanto, a canulação central é um procedimento invasivo de alto risco que aumenta independentemente o risco de sangramento na ECMO, além da necessidade de cirurgiões cardíacos para realizar a canulação, que é um recurso também limitado. Por outro lado, a ECMO periférica, ela pode ser feita percutaneamente e à beira-leito pelo intensivista. Além disso, fluxos de circuito maiores de 100 ml quilo minuto, que podem chegar até 150 ml quilo minuto, podem ser rotineiramente obtidos com técnicas de canulação periférica, potencialmente anulando os benefícios teóricos da canulação central. Então, a hipótese que o artigo traz é que a ECMO veno-arterial periférica é eficaz no suporte da função cardíaca e na melhora da oxigenação tecidual na maioria dos pacientes pediátricos com choque séptico refratário. E ele usa dados de 2 hospitais infantis de cuidados terciários, os objetivos desse estudo foram avaliar, então, a sobrevivência e identificar fatores de risco para mortalidade em pacientes pediátricos, apoiados em ECMO veno-arterial periférica no cenário do choque séptico. Então, em relação aos métodos, o desenho do estudo e as características do paciente, ele traz que é um estudo retrospectivo multicêntrico. Foi um estudo que os dados foram coletados entre 2016 e 2020 no Hospital de Indianápolis e entre 2010 e 2017 no Hospital no Texas. Com pacientes entre 30 dias de vida e 18 anos de idade, com choque séptico refratário, que foram tratados com ECMO veno-arterial periférica. Mas o que é um choque séptico refratário? Então, seria 2 ou mais critérios de síndrome inflamatória sistêmica, como infecção suspeita ou comprovada, e a necessidade de suporte vasoativo para atingir uma PAM-alvo, apesar da ressuscitação adequada de fluidos. Então, alguns critérios da síndrome inflamatória sistêmica seria a temperatura corporal maior de 38 graus ou menor de 36 graus Celsius, medida de forma retal. A frequência cardíaca alterada para a idade e a frequência respiratória alterada para a idade ou uma pressão parcial de CO2 no sangue arterial menor de 32 milímetros de mercúrio. E alteração de leucócitos. Além disso, ele traz que foram coletados alguns dados como parâmetro desses pacientes. Então, dados demográficos pré-ECMO, como idade, peso, dados hemodinâmicos na ECMO, como fluxo de bomba, os dados do ventilador mecânico, os locais que foram realizadas a canulação, os valores laboratoriais como a plaqueta, mortalidade e complicações e o VIS. O VIS é uma soma ponderada de todos os inotrópicos e vasoconstritores administrados que refletem o suporte farmacológico do sistema cardiovascular.
Então, eles analisaram, com esses parâmetros, os resultados, incluindo mortalidade, a duração da ECMO, o tempo de permanência na UTI e o tempo de hospitalização no momento da alta da UTI. Então, ele traz, nessa tabela, nessa figura, perdão, que foram selecionados 189 pacientes, no Hospital do Texas e 75 pacientes no Hospital de Indianápolis. E ele utilizou nos critérios de inclusão pacientes entre 30 dias de vida e 18 anos de idade, que tiveram um choque séptico refratário verdadeiro e precisaram de ECMO periférico veno-arterial. Então, excluindo pacientes que fizeram ECMO veno-venosa ou canulação central ou que necessitaram de necessitaram de várias vezes utilizar a ECMO. Então, foram selecionados, incluídos no trabalho, 40 pacientes, sendo deles 17 de Indianápolis e 23 do Hospital do Texas. Em relação à análise estatística, foram utilizados o modelo de regressão simples, que ele foi ajustado para investigar o efeito de fatores demográficos, a fonte de infecção, resultados laboratoriais, a pontuação de VIS, disfunção ventricular, as taxas de fluxo da bomba na mortalidade e prevalência de complicações na ECMO, especialmente as complicações renais e do sistema nervoso central, enquanto estavam em ECMO. Modelos logísticos, que foram ajustados para resultados de mortalidade, a prevalência das complicações, prevalência de insuficiência renal e prevalência de complicações do sistema nervoso central. E um modelo de regressão logística simples, que foi ajustado entre as probabilidades de mortalidade e as alterações pré e pós início da ECMO na VIS, e o modelo foi usado para obter probabilidades previstas de mortalidade, com base em um corte de 50% na mortalidade para cada paciente, com sensibilidade e especificidade relatadas. Então, ele coloca como significância como igual ou menor que P como igual ou menor que P igual a 0,05. Então, nos resultados, ele inicia trazendo os dados demográficos. Então, a princípio, ele traz que a média dos 88 meses, a idade, com peso na admissão de 25 quilos. E que as principais causas de infecção do foco do choque séptico foi de foco pulmonar e de infecção urinária. Que o fluxo da bomba nas primeiras 2 horas de ECMO, em média, foi de 90 ml quilo minuto, e que os pacientes usaram uma média de 3 drogas vasoativas, sendo a principal a epinefrina, em 36 pacientes. Com uma mortalidade de 19 pacientes naquele N de 40, sendo que a maioria ficou uma média de 4 dias na ECMO. Em pacientes oncológicos imunossuprimidos, a mortalidade ocorreu em 6 a cada 10 pacientes, versus de 13 a cada 30 pacientes não oncológicos. Sendo que também a avaliação ecocardiográfica estava disponível em 27 dos casos, e a função cardíaca estava reduzida uni ou biventricular em 14 pacientes. Em relação à mortalidade e fatores de risco, ele traz, então, que a chance de quem morreu ter relação com a idade na época da ECMO é 163% maior do que de quem não morreu. E a chance de quem morreu ter relação com o peso na admissão na época da ECMO é 121% maior de quem não morreu. E ele traz também como P significante a relação das plaquetas para ECMO, que ele traz que, na tabela, que a chance de quem morreu ter tido plaquetas baixas em pré-ECMO foi 57% menor no grupo de quem não morreu. Porém, no corpo do artigo, ele traz outra informação discordante, que pacientes com contagem de plaquetas pré-ECMO menor que 30 mil plaquetas tiveram a maior probabilidade de mortalidade. Além disso, ele, em relação à idade e o peso, ele traz que pacientes com mais de 51 meses, que seria mais ou menos 4 anos de idade, tiveram maior probabilidade de mortalidade, que também foi o caso de pacientes com mais de 26 quilos. Então, ele utilizou também os scores inotrópicos vasoativos, que é o VIS,
O VIS foi utilizado como uma medida de disfunção hemodinâmica e o VIS pré-ECMO foi calculado utilizando as dosagens mais altas de gotejamento de suporte durante as 24 horas anteriores à canulação. E foi também observada a mudança em VIS em ECMO, que explorou essa mudança de suporte inotrópico nas primeiras 24 horas de ECMO. Então, nesse gráfico linear, a gente pode observar que no eixo X, ele traz a diferença no VIS. Então, ele faz uma conta do valor do VIS pós início da ECMO menos pré-ECMO. E no eixo Y, ele traz a probabilidade estimada de mortalidade desses pacientes, sendo que o círculo azul foi utilizado para identificar os pacientes que sobreviveram e o laranja os pacientes que não sobreviveram. Então, aqui a gente pode observar que essa diferença, então, quanto menos drogas esses pacientes utilizaram após o início da ECMO, mais negativo seria o valor. Então, a gente pode ver que os valores mais negativos e os valores mais positivos, a gente tem os pacientes laranja, que são os que não sobreviveram. Então, não houve diferença entre o VIS pré-ECMO em sobreviventes versus aqueles não sobreviventes. E o VIS pré-ECMO não teve uma associação significativa com probabilidade de mortalidade. Então, um aumento no VIS era preditivo de mortalidade mais alta, enquanto uma diminuição no VIS tinha mais probabilidade de resultar em sobrevivência. Em relação aos dados de execução do ECMO, ele traz que a taxa média de fluxo máximo da bomba dentro de 2 horas do início foi de 90 ml quilo minuto, com uma diferença estatisticamente significativa nas taxas médias entre aqueles que sobreviveram e aqueles que não sobreviveram, sendo aqueles que sobreviveram 98 ml quilo minuto versus aqueles que não sobreviveram de 76 ml quilo minuto, com um P significante igual a 0,05. Então, ele traz aqui na tabela que o tempo médio em ECMO foi de 4 dias, com um intervalo de confiança entre 0 e 53, e as variáveis mostradas na tabela foram analisadas para determinar a correlação com a duração da ECMO. Então, ele traz que pacientes que tiveram infecções bacterianas e pacientes com infecção viral com os P's dentro da significância adotada pelo artigo foram, então, infecção bacteriana e infecção viral, esses pacientes eles ficaram mais tempo na ECMO. Em relação às complicações, em um N de 40 pacientes, 23 apresentaram complicações, significando 57,5% de todos os pacientes. Então, a lesão renal aguda foi a complicação mais comum, observada em 18 pacientes, 45% deles. Além disso, 37,7% dos pacientes, que seriam 17, tiveram uma complicação hemorrágica e 8 deles tiveram um sangramento intracraniano, identificando 20% desses pacientes. Em relação à discussão, os resultados do artigo, eles indicam que a ECMO veno-arterial periférica, ela pode suportar adequadamente a maioria das crianças com choque séptico, e os resultados sugerem que maiores taxas de fluxo de ECMO no início do tratamento estão associadas a uma melhor sobrevivência. Além disso, uma diminuição maior no VIS nas primeiras 24 horas também foi associada a uma mortalidade menor, apesar de não haver uma diferença significante entre o VIS pré-ECMO em sobreviventes e não sobreviventes. Então, uma diminuição no VIS e a restauração oportuna de perfusão tecidual por fluxos adequados de ECMO indicam que esses pacientes estão sendo suportados de forma ideal, um indicador prognóstico bem descrito. Ele também traz que aqueles com mais de 51 meses de idade e aqueles pesando mais de 26,8 quilos, como já dito, tiveram menor probabilidade de sobreviver à decanulação. Esse achado pode ser um resultado de diferenças entre os padrões predominantes de choque entre faixas etárias, pois neonatos e crianças mais novas comumente apresentam uma disfunção ventricular direita ou à esquerda, e à medida que a idade aumenta, o choque se torna predominantemente distributivo e pode ser mais difícil para a ECMO veno-arterial suportar. Além disso, a contagem de plaquetas menor que 30.000 no momento da canulação foi um preditor de mortalidade. A trombocitopenia é um fator preditor independente da gravidade da doença e morte em pacientes adultos de UTI.
E a plasmaféresis para tratar a falência multiorgânica associada a essa trombocitopenia demonstrou melhorar a sobrevida em pacientes pediátricos com choque séptico em ECMO. Em relação às limitações do artigo, ele traz que as limitações incluem sua natureza retrospectiva, a falta de randomização entre o uso de ECMO periférico e central e o desenho de dois centros, o que aumenta o risco de variabilidade e vieses. Além disso, a depuração de lactato não foi avaliada devido ao uso inconsistente de lactato como marcador de perfusão em todos os pacientes em ambas as instituições e também a falta de dados sobre a microbiologia detalhada desses pacientes. Na conclusão, então, ele traz que a ECMO veno-arterial periférica, ela é segura e capaz e eficaz para dar suporte a pacientes pediátricos com choque séptico refratário, desde que haja altos fluxos de bomba de ECMO nas primeiras horas e que seja possível reduzir o VIS nas primeiras 24 horas de ECMO. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Bem, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador na FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje, dia 24 de setembro de 2024, estaremos fazendo comentários metodológicos sobre o artigo apresentado pela doutora Maria Emília, circulação extracorpórea veno-arterial periférica, por oxigenador de membrana, nos casos de choque séptico refratário em crianças, um estudo, uma revisão multicêntrica. Foi publicado numa revista bastante relevante, agora no ano de 2024. Então, vamos comentar a parte metodológica. No resumo do artigo, os autores mencionam que o estudo teve como objetivo avaliar a sobrevivência e identificar fatores de risco de mortalidade em pacientes pediátricos. Essa afirmação sugere que o artigo seria prospectivo. Se você vai avaliar a sobrevivência, então tem que acompanhar os pacientes ao longo de um período. E, além disso, fala que vai identificar fatores de risco de mortalidade em pacientes pediátricos. Então, fatores de risco também indica estudo prospectivo, né? Porém, na verdade, um pouco à frente, os autores informam que revisaram e compararam retrospectivamente as características clínicas de 40 pacientes pediátricos submetidos a ECMO veno-arterial periférica. Então, vejam bem, realmente o estudo é retrospectivo e não prospectivo, porque eles levantaram o banco de dados de pessoas acompanhadas de 2006 a 2020, avaliaram a mortalidade e, a partir da mortalidade, foram em busca de fatores associados no passado. Então, não foram em busca de fatores de risco. Fatores de risco, o estudo tem que ser prospectivo. Você vai da causa em busca de um efeito. Enquanto aqui eles já tinham um efeito, morte ou não morte, e foram buscar fatores associados no passado. Não se deve usar o termo fator de risco, e sim fator associado. Tanto assim que foi utilizada regressão logística. Regressão logística que é a técnica que se faz em estudo retrospectivo quando você vai buscar fatores associados no passado. Ok? Ficou claro? Então, eu classifiquei esse estudo como quantitativo, nitidamente quantitativo. Ele é de campo, porque não houve intervenção nesse momento, só revisão dos prontuários. Ele é longitudinal retrospectivo, porque ele vai do efeito em busca de fatores associados e para avaliação de prognóstico. Achei curioso eles colocarem esse fluxograma, mas não está correto. Por que não está correto? Na primeira, na metade esquerda aqui do fluxograma, eles mencionam que daqueles 189 de um centro, mais 75 de outro, foram selecionados 40 pacientes que atenderam ao critério de inclusão. Qual era o critério de inclusão? Ter de 30 dias a 18 anos de idade e serem portadores de choque séptico verdadeiro
e submetido somente a ECMO veno-arterial. Mas na metade direita do fluxograma, eles colocam critério de exclusão. Quem fez ECMO central, quem fez veno-venosa e quem fez vários tipos, né? Mas isso aqui não está correto. Por que não está correto? Você só exclui casos que foram incluídos. Se não foi incluído, não pode ser excluído. Então, se for o critério de inclusão era só veno arterial, o critério de exclusão não pode ser veno-venoso, ou múltiplo, ou central, porque eles não foram incluídos. Então, na verdade, esse fluxograma tem que se limitar apenas à metade esquerda dele. Então, dos 40 pacientes, 17 foram de um grupo e 23 do outro grupo. Na tabela 2, é colocado como preditores de mortalidade. Então, aqui eu volto a reforçar. Quando vocês fizerem tabelas similares a essa, ou forem analisar trabalhos científicos, o termo preditor de mortalidade indica trabalho prospectivo, né? No estudo retrospectivo não se faz predição, se faz fatores associados. É diferente a interpretação clínica. Quais foram selecionados? Vários, eles selecionaram, e ver se pela última coluna, valor de P, que a maioria não foi significante, né? Mas eu achei interessante comentar aqui, não sei se todos perceberam, que ele coloca alguns asteriscos ao lado do nome da variável que está sendo estudada. Então, na idade na ECMO tem um asterisco, no peso na admissão tem um asterisco, no VIS tem um asterisco, e lá para baixo vários asteriscos. Piora do pH na ECMO, né? O INR na pré-ECMO, contagem de plaquetas pré-ECMO, etc. E o que ele explica que é o asterisco? O asterisco diz no artigo que as variáveis com asterisco, após o termo da variável, foram convertidas em z-scores, veja só. Então, a variável não era o valor em si da variável, mas qual era o z-score, ou seja, quantos desvios padrão ela estava fora do ideal, né? O ideal de z-score seria zero, para ser normal para aquela variável. E eles aceitaram até um, ou seja, mais um é menos um, que é o conceito clássico de z-score sendo normal de mais um a menos um. Então, quando a gente considera z-score, fica mais difícil mais difícil encontrar diferenças estatísticas. Por quê? Só vai dar diferença estatística quando tiver dois, pelo menos dois, valor 2 no z-score, ou seja, mais dois ou menos dois desvios padrão fora do esperado. Então, é muita alteração, né? É provável que provavelmente por isso não tenha dado tantas diferenças estatísticas como poderia dar, num caso tão grave, né? Então, lembrar isso. Sempre ver nas tabelas as anotações que tem e lá na legenda ver a explicação. Então, aqui a idade na ECMO teria que ter mais que dois ou menos que dois desvios padrão em relação à média do grupo. Também o peso na admissão, mais ou menos dois desvios padrão para dar um z-score de mais dois a menos dois. Isso talvez tenha sido relevante na análise estatística. Se fosse só comparar o valor bruto, né, a idade de um grupo contra a idade do outro, o peso de um grupo contra o peso do outro, talvez fosse mais fácil encontrar diferenças estatísticas nesse estudo. Então, aqui eu selecionei só aquelas do começo, para a gente chamar a atenção, e a Emília explicou muito bem a interpretação do odds ratio, então 2,63,
variando de 1,3 a 5,38, o intervalo de confiança, quer dizer, não cruza o número 1, por isso a significância, o valor do P, 0,008. E a interpretação, como é que se lê quando é odds rate? Estudo retrospectivo. Então, a chance de quem morreu ter uma idade elevada na época da ECMO foi 163% maior, então tem que sempre descontar o valor 1, né? 163% maior do que a chance de quem não morreu ter idade elevada na época da ECMO. A mesma interpretação para o peso na admissão. A chance de quem morreu ter peso elevado na admissão foi 121% maior do que a chance de quem não morreu ter peso elevado. O VIS, como bem demonstrado naquele gráfico, não mostrou significância estatística. E aqui, na interpretação, também há um cuidado necessário, porque como vocês viram, e foi destacado pela Maria Emília, nas plaquetas, o odds ratio deu abaixo de 1. Fica parecendo incongruente, né? Porque se a plaquetopenia é coisa grave, e ele mesmo comenta que a literatura e tudo mais confirmam isso, como é que vai dar um odds ratio mais baixo? Mas pensando melhor nessa interpretação, eu considerei, e deve ser isso que aconteceu, que assim como ele considerou que peso maior, idade maior seriam fatores de risco, na interpretação da plaquetopenia, o nível de corte deve ter sido os que tinham acima de 30 mil como o valor bom e abaixo de 30 mil o valor ruim. Então, seria, em vez desse 0,40, está querendo dizer que quem tinha mais plaquetas teve 60% a menos de chance de, de ter complicação. Entenderam? Então, para manter o mesmo padrão, era maior idade, maior peso e maior plaqueta. Senão ficaria destoante você considerar maior idade, maior peso e depois menor plaqueta, né? Então, considerando que o grupo maior plaqueta seria bom, aí fica coerente aquele valor de 0,4. Então, na interpretação, pacientes com mais de 51 meses de idade e aqueles pesando mais que 26,8 tiveram menos probabilidade de sobreviver à decanulação. Então, esse resultado pode parecer estranho, né? A gente pensar que uma criança com mais peso e mais idade estaria mais protegida, mas, na verdade, ele explica que neonatos e crianças mais novas comumente apresentam disfunção ventricular direita ou esquerda, então, mais facilidade para reverter com a ECMO, né? E à medida que a idade aumenta, o choque se torna predominantemente distributivo e vai ser mais difícil para a ECMO suportar a circulação, né? Então, o que é choque distributivo? Choque distributivo, quando a má perfusão tecidual é resultado de vasodilatação periférica global. Então, fica realmente menos provável que a ECMO veno-arterial vá resolver, porque existe uma vasodilatação intensa, né? E sem boa perfusão dos capilares, e então mais dificuldade de sair do choque, do que quando é um problema do hemodinâmico, né? Um déficit da contração miocárdica seria mais fácil de reverter. Então, o choque distributivo é o choque mais grave, né? Com pior prognóstico, porque não tem mecanismo compensatório. Quanto à plaquetopenia, ao contrário dos limites de idade e peso, a descoberta de contagem de plaquetas, ela é acionável. O que é acionável? Você pode tentar reverter, né? Tanto que, como foi dito aí, quando fez a reposição plaquetária, houve um controle melhor
e menor mortalidade. Então, tem esse viés que a plaqueta, quando você vê uma plaqueta muito baixa, pode corrigir, tentar corrigir com reposição plaquetária, e isso facilitaria a resposta. Então, um trabalho que eu achei interessante em Fortaleza, por chamar a atenção de uma condição muito grave, né, que é o choque séptico, a possibilidade de menos invasivamente tentar reverter, chama atenção dos fatores associados, o peso maior, a idade maior e a plaqueta baixa. Como ponto discreto de fragilidade, não ter, não ter informado mais detalhadamente sobre aquele valor muito baixo de odds de 0,40, 43, 0,43, sugerindo que seria bom ter plaqueta baixa, né? Quando, na verdade, a interpretação correta é que é ruim a plaqueta baixa. Então, ele deve ter usado a odds invertida, né? Colocando o, valores altos como o ideal e valores, ao contrário, valores baixos como a meta, né? E valores altos como o, a interpretação do resultado. Então, fica ao contrário. 0,40 queria dizer que houve redução de mortalidade, quando, na verdade, houve aumento. Obrigado.